pessoal, neste vídeo eu vou explicar como declarar seus BDRs e ETFs do Imposto de Renda 2022. Esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais que Infomoney vem produzindo para ajudar você a entregar sua declaração de imposto de renda desse ano, sem dor de cabeça. Vale lembrar que a gente já produziu outros vídeos tutoriais de como fazer aí a declaração, como fazer ações, renda fixa, entre outros. Para fazer este vídeo, a gente contou com a supervisão de Samir Schwaib, advogado especializado em direito tributário e imposto de renda da pessoa física, e também com o Davi Soares, analista editorial da IOB. Antes de começar, 2 recadinhos para vocês. Imagino que ninguém aí gosta de pagar imposto. Mas e se em vez de gastar, você pudesse economizar ou até ganhar 5 mil, 10 mil reais no seu imposto de renda, de forma 100% legal? A verdade é que você pode. Nós conversamos aí com especialistas do país e preparamos um e-book com 9 formas de turbinar a sua restituição do imposto de renda de 2022 com apenas alguns cliques. Para baixar o e-book de graça, basta clicar no link que está aqui na descrição e seguir os 3 passos muito simples. Por fim, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Sem delongas, bora lá? Os BDRs são recibos negociados na B3 que representam ações de empresas listadas no exterior. Na prática, negociar BDRs é o mesmo que investir em papéis em companhias internacionais com a comodidade de operar na Bolsa Brasileira. O investidor que aplicou dinheiro em BDRs está obrigado a declarar imposto de renda em 2022 porque são ativos negociados em bolsa. Mas isso é válido se o valor de aquisição dos BDRs foi igual ou superior a R$1.000 em 2021. De qualquer forma, a recomendação dos especialistas é informar o ativo na declaração de imposto de renda para evitar qualquer problema com a receita. Vamos começar então pela posse de BDRs. Aqui no programa, você deve ir aqui no menu lateral e até a ficha de bens e direitos. Clique em novo e selecione o grupo 4, aplicações e investimentos. Depois, no código, você deve selecionar a opção 4 de novo, ativos negociados em bolsa no Brasil, BDRs aparece logo aqui. Você precisa informar se os BDRs pertencem ao titular ou dependente e a localização. No campo de discriminação, a pessoa deve especificar a quantidade de BDRs, o nome da empresa, o ticker do papel, a corretora utilizada para a compra. Se você comprou o mesmo BDR mais de uma vez ao longo de 2021, lembre-se de calcular o custo médio do ativo para inserir na discriminação também. Além disso, os custos como corretagens, emolumentos e de custódia devem ser incluídos neste cálculo. Esse custo médio basicamente é o somatório de todas as aquisições feitas em 2021 de um determinado BDR, dividido pela quantidade total desse mesmo ativo. Por fim, nos campos ali de situação, em situação de 31/12 de 2020, você deve preencher com 0, se não tinha BDR nessa data, e situação em 31/12 de 2021, você deve preencher sempre com o valor de aquisição do BDR, conforme o informe de rendimentos. Feito isso, basta clicar em OK. Assim como a venda de ações, a negociação de BDRs implica imposto de renda na fonte. Quando houver um lucro na venda, o investidor deverá pagar 15% de imposto. Quando for um day trade, compra e venda no mesmo dia, a alíquota sobe para 20% dos ganhos. Vale lembrar um detalhe, no caso de BDRs, mesmo que o valor de venda total no mês some menos de R$20 mil, não há isenção de imposto, diferente do que ocorre com ações. O investidor que tiver lucro deverá recolher imposto via DARF, o documento de arrecadação de receitas federais, no mês seguinte à realização da operação. Se ainda não pagou, precisa pagar agora em atraso, com multas e juros, pelo programa Sicalc da Receita Federal. Na declaração, você deve ir aqui no menu lateral novamente e buscar pela ficha de renda variável. Clique então em operações comuns, day trade. Nessa tela, você vai reparar que aparecem todos os meses do ano. Você deve preencher mês a mês o lucro ou prejuízo da venda de BDRs conforme o tipo de operação. Feito isso, você deve descer até o quadro de consolidação do mês. E você precisa conferir se a alíquota foi calculada corretamente no campo de imposto a pagar. O programa calcula automaticamente esse valor se você tiver preenchido corretamente todos os campos. Na linha de imposto pago, você deve informar o valor pago no DARF. Se você quiser mais informações, você pode assistir o nosso vídeo de ações que explicamos esta tela de renda variável com mais detalhes. Os BDRs, assim como as ações, podem também pagar dividendos. A tributação dos dividendos é feita seguindo a tabela progressiva de imposto de renda. O investidor precisa recolher mensalmente o imposto sobre os dividendos de BDRs por meio do chamado Carnê-Leão, com base na tabela progressiva mensal que está aqui para vocês verem.
As alíquotas variam de 7,5% a 27,5%, e vale dizer que só são tributados os rendimentos mensais que superarem os R$ 1.903,98, que é o limite de isenção atualmente em vigor. Acima disso, o investidor precisa fazer um DARF para fazer o pagamento até o último dia do mês seguinte ao mês do recebimento dos valores. Se você ainda não fez, deve fazer agora em atraso, como juros e multa, via Sical, que é o programa da Receita Federal. Com BDRs, é possível compensar o imposto sobre os dividendos pago no país de origem da empresa se houver acordo de bitributação ou reciprocidade desse país com o Brasil. Por exemplo, dividendos de empresas dos Estados Unidos têm retenção do imposto de renda de 30% por lá. Assim, o valor dos dividendos recebidos pelo investidor aqui no Brasil já são líquidos da tributação americana. Ou seja, o investidor recebe 70% dos dividendos pagos pela empresa americana. Neste caso, como essa reciprocidade é reconhecida pela Receita Federal, o investidor pode compensar esse imposto de renda federal cobrado nos Estados Unidos com o imposto de renda apurado mensalmente aqui. Voltando aqui na declaração, no menu lateral, você deve selecionar, então, a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de PF exterior. Feito isso, para finalizar a declaração de dividendos, clique em importar os dados do Carnê-Leão. Vamos agora declarar os ETFs. Os ETFs são fundos de índices negociados na Bolsa de Valores, e eles replicam o comportamento de um índice, como o Ibovespa, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre como funcionam os ETFs, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que fizemos sobre o tema na descrição. Se você aplicou em ETFs em 2021, também está obrigado a fazer a declaração neste ano, desde que o saldo em 31/12 de 2021 tenha sido maior que R$ 140. De qualquer maneira, a recomendação dos especialistas é informar a aplicação, mesmo se o saldo for menor que isso, para evitar qualquer tipo de problema com a receita. E aí é importante lembrar também que há algumas diferenças no tratamento tributário dos ETFs. Para os ETFs de renda fixa, o imposto de renda é retido na fonte, o que faz com que não seja necessário pagar DARF sobre o lucro da venda desses ativos. Ele é cobrado no momento do resgate da aplicação, pagamento de rendimentos ou venda do ativo no mercado secundário. Já a tributação dos ETFs de renda variável se parece com a das ações. Tem uma alíquota fixa de 15% sobre o ganho de capital do investidor com a operação comum e sobe para 20% em operações day trade, aquelas de compra e venda no mesmo dia. Mas, diferentemente do mercado de ações, não há isenção de imposto de renda para vendas abaixo de 20 mil no mês. Todo lucro com a venda de cotas de ETF é tributado. Vale lembrar que, quando você vende a cota, já acontece a retenção de 0,005% de imposto, o chamado dedo duro. No programa, vamos começar pela posse de ETFs. Aqui no menu lateral, busque a ficha de bens e direitos. Clique em novo. E em grupo, você deve ir até o grupo 7, fundos. E no código, tem um código específico para os ETFs, que é o código 9, de mais fundos de índice de mercados ETFs. Você deve, então, informar se o ETF pertence ao titular ou dependente e a localização do ativo. Depois, você deve inserir o CNPJ da instituição financeira ou corretora que administra o ETF, sempre conforme o seu informe de rendimentos. No campo de discriminação, é preciso inserir, então, os dados do ETF seguindo esse padrão de ETF, nome do ETF e número de cotas. Vale lembrar que se você comprou cotas do mesmo ETF mais de uma vez durante 2021, também precisa calcular o custo médio para informar na declaração. E aí, basicamente, o custo médio é o custo total de aquisição das cotas de um determinado ETF, dividido pela quantidade total dessas mesmas cotas adquiridas. Depois, no campo de situação em 31/12 de 2021, é preciso somar o valor de aquisição do ETF em questão, ou seja, o valor que saiu do seu bolso na hora da compra de fato. Não confunda com o valor de mercado atual do ETF, é sempre o valor de aquisição. Se você não tinha ETFs em 31/12 de 2020, basta deixar o campo zerado. Feito isso, basta clicar em OK. Rendimentos de ETFs. Para falarmos de rendimentos de ETFs, é importante separar os ETFs de renda variável dos de renda fixa. Aqui no programa, os rendimentos obtidos nas aplicações de ETFs de renda fixa devem ser informados na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Você clica em Novo e aqui deve selecionar a linha 6, Rendimentos de aplicações financeiras. Você informa então se o rendimento é do titular ou do dependente. Depois, o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora, sempre conforme o seu informe de rendimentos. Nesse tipo de aplicação, vale lembrar de novo, o imposto de renda é retido na fonte pela própria fonte pagadora. Depois, você informa aqui o valor e clica em OK.
Por outro lado, nos ETFs de renda variável, a tributação ocorre somente no caso de venda do ETF com lucro, quando o imposto incide a alíquota de 15% em operações comuns e 20% nas operações day trade, de compra e venda no mesmo dia. E deve ser pago pelo próprio contribuinte mediante o DARF, naquele código 6015, sempre até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Se o contribuinte não pagou, deve pagar agora em atraso, com juros e multa, com a ajuda do SICALC, o programa da Receita Federal. Vamos agora então declarar as vendas de ETFs. Aqui no programa, você deve ir aqui no menu lateral e buscar a ficha de renda variável, operações comuns, day trade. Você precisa informar o lucro ou prejuízo obtido em cada mês do ano em que correram as operações de venda, conforme essa aba lateral aqui que a gente está mostrando. Os valores devem ser lançados sempre aqui no Mercado à Vista Ações, conforme o tipo de operação. Feito isso, você pode descer até o quadro de consolidação do mês, presente em todos os meses ao final da página. Aqui, o investidor precisa preencher o IR retido na fonte no mês e também na linha de imposto pago deve informar o valor que foi pago via DARF naquele mês para que esses valores sejam abatidos do total do imposto devido. Todas essas informações podem ser encontradas também no informe de rendimentos. Mas vale lembrar que a obrigação de declarar é sua, ou seja, mesmo que você não receba o informe ou que ele venha com algum tipo de dado incorreto, por exemplo, você é obrigado a declarar as operações efetuadas no ano. Para tirar outras dúvidas sobre a declaração, eu vou deixar o link do site do InfoMoney, que leva direto para os conteúdos de imposto de renda, e também o link do e-book sobre como declarar investimentos para vocês baixarem aqui na descrição. E se você curtiu o conteúdo, não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrita. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!